E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para mostrar um projeto para vocês que eu fiz e falar de algumas coisas que aconteceram nesse projeto que eu não aconselho vocês de fazerem, eu não gosto de fazer. Nesse projeto em questão eu acabei fazendo, deu tudo certo, graças a Deus, mas a gente corre um risco muito grande de ter problema. Vamos lá, vou explicar de cara o que aconteceu e depois eu vou explicar como vai ser o vídeo, que eu vou ter que fazer diferente, porque esse jardim, esse projeto eu já fiz tem um ano, e eu fui chamado agora para fazer uma revisão e algumas alterações, pouquíssimas, eu vou mostrar para vocês nas imagens. O que acontece? Eu estava no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, era por volta de 6h30, eu estava voltando para casa, o telefone tocou, eu olhei, era 011, eu não entendi muito bem, mas quase não atendi, porque eu achei que poderia ser alguma propaganda de alguma empresa telefônica, alguma coisa assim, mas acabei atendendo, e era uma cliente que queria fazer um projeto de paisagismo em Petrópolis, aqui no Rio. Nós começamos a conversar, e ela, muito decidida, queria um orçamento e tal, tudo bem, isso aqui eu posso passar e tal. Só que para não ter que ir em Petrópolis, só para fazer um orçamento e cobrar a visita técnica num valor um pouco maior, porque é deslocamento de uma cidade para outra, eu falei, você pode me passar umas fotos para dar uma olhada? Porque pelas fotos já teria uma posição, se eu precisaria ir ou não a Petrópolis para fazer a proposta, né, para fazer o orçamento, gerar o orçamento. Ela passou as fotos, eu pelas fotos vi que era alguma coisa mais simples, né, não precisaria ir até a cidade para fazer, né, a visita técnica e gerar o orçamento, então eu criei um orçamento pelo telefone mesmo com ela. Ela fechou, pediu o meu Pix, fez o pagamento de 90% quase do valor do trabalho, e eu fiquei assim, disse, quem é essa pessoa, né, que confiou em mim por telefone e já fez o pagamento praticamente 100% para a execução do trabalho. Perguntei, depois ela me explicou que ela fez muitas coisas comigo no passado. Ela era diretora de um hospital, e aí o hospital contratava uma casa de festa, que é de um grande amigo, que inclusive eu vou postar um vídeo aqui mostrando também uma transformação pequenininha que eu fiz esses dias, e de um jardim que eu fiz há 15 anos atrás na casa, quando eles inauguraram essa casa de festa. Depois eu fiz várias outras casas deles, apartamentos, enfim, casas de festa, residência dos irmãos, dos pais, mas em especial é da Quinta do Bosque, eu vou postar depois. E na Quinta do Bosque, o hospital contratava a casa para fazer uma festa anual dos médicos. E eu era o decorador da casa para ela contratava o paisagismo, da Terão Paisagismo, eu fazia, fornecia as plantas para fazer a decoração dos ambientes e decorava também, ela sempre fazia uma festa temática. E ela me passava a ideia, eu gerava ali umas coisas para ela e tal, criava, e a gente fazia sempre uma festa temática. Ela guardou isso, ela tinha uma boa recordação a respeito do meu trabalho. Ela lá em São Paulo, alguns anos depois, ela pegou na internet, procurou meu nome, que ela lembrava do meu sobrenome, me achou, e aí acabou fazendo enfim, a gente acabou conversando sobre o jardim. Eu estou falando com vocês aqui, e eu pensei no outro gatilho até para falar com vocês, poderia ser um outro vídeo, mas eu vou dar uma pincelada. Tenham os números atualizados, redes sociais feitas de maneira profissional, números atualizados, né? Eu tenho anúncios patrocinados na internet. De repente não é o seu caso fazer um anúncio patrocinado agora, né, para você ter uma despesa mensal, mas um Instagram bem montado, um Facebook bem montado, você não ficar trocando o nome, ter telefone na bio, porque num caso desse você acabou pegando um trabalho que você nem esperava. O telefone tocou do nada porque ela lá em São Paulo procurou e me ligou. Olha que interessante, uma proposta de 25 mil reais, 24.800 e pouco, 25 mil reais, que você não está esperando, você não fez propaganda nenhuma para esse trabalho em especial, porque ela veio através de uma lembrança do meu sobrenome, procurando na internet lá em São Paulo. Olha que legal. E nós fechamos. Muito bem. Então eu passei o orçamento para ela, e ela fechou, tá, não sei o quê. Então eu fui já com material para fazer. Eu não tinha pisado na casa da cliente. Isso é uma coisa que me incomoda muito, eu não gosto. Eu gosto de entrar, eu gosto de sentir a energia da casa, eu gosto de olhar todos os espaços por todos os ângulos possíveis para sentir a necessidade do lugar. Porque eu trabalho muito com isso, eu trabalho muito vendo quais são as necessidades, qual é a solução que a casa precisa. Depois que eu entendo essa estrutura, aí eu passo para a estética. Aí eu passo para o sonho da cliente, passo para os desejos da cliente, mas antes eu gosto de entender o que a casa está precisando. A família precisa do quê? A casa precisa do quê?
sabe? A arquitetura da casa está precisando de quê? Pontos críticos da casa que precisam ser escondidos. Então eu gosto de estar na casa, eu gosto de olhar por vários ângulos, eu gosto de entrar na casa do cliente, eu gosto de olhar através das janelas e da porta, seja da cozinha, da sala, não importa. Eu gosto de sair pela porta já olhando. Eu tenho uma visão de 45 graus mais ou menos, onde eu sei que o cliente vai olhar sempre que sair. Da janela, eu sento no sofá, eu olho para fora, para saber o que ele está vendo na janela. Então, assim, é muito importante para mim na visita técnica estar ciente desses pontos todos. Imagina fazer uma proposta por telefone. Muito bem. Como eu já tinha, como acabei de falar, como era um jardim relativamente pequeno, um espaço pequeno, eu me senti seguro em fazer sem mapear tudo isso. Chegando lá, eu fiz um mapeamento do que era mais importante, talvez fazer uma alteração ou outra. Confesso que não precisei fazer. Tudo que eu tinha visto nas fotos, vocês vão ver, o negócio é bem pequenininho. E é meio que contramão. Também vou mostrar isso para vocês nas fotos. Chegando lá, eu identifiquei tudo que eu tinha visto nas fotos e eu montei o jardim. Eu vou passar para as fotos agora. Como é um jardim que eu não fiz, eu até tenho filmagem agora nessa transformação que eu fiz. Um buchinho que morreu, algumas pedras a mais, pedriscos, né, cascalhos que eu gosto de usar, que eu tive que completar. E aplicação de veneno também, de pesticida, porque na parte mais úmida, porque é centro de Petrópolis, na parte mais úmida do jardim, os podocarpos começaram a dar pulgão. Agora no inverno piora, né? Então eu apliquei também o defensivo e fiz uma limpeza em todo o pátio da casa. A casa não tem jardim, é uma jardineira praticamente, que quando eu olhei, quando eu entrei, eu me assustei um pouco no sentido de fazer o quê? Porque era uma grande jardineira e eu queria fazer um ecossistema, sabe uma coisa? Eu gosto muito de trabalhar com espaços onde o cliente pode entrar, onde o cliente pode fazer parte do jardim, onde ele passa a ser uma peça do jardim e não simplesmente uma contemplação. O paisagismo, ele tem isso de você fazer cenários, criar cenários, mas quando você pode fazer um espaço onde o cliente pode fazer parte, isso é tudo, isso é muito bacana. Então, quando eu olhei, eu falei, o que eu faço ali? É só uma vitrine. Eu falei, não vai ser só uma vitrine. Isso eu digo na foto, tá? E eu bolei, quando eu cheguei lá, que eu vi a parte física da coisa, eu falei, caramba, é aquilo que eu vi. Vamos ver como vai ficar. Mas o que foi projetado, o que foi proposto, o que foi levado, serviu perfeitamente. Eu só precisei comprar lá na cidade alguns vasos, porque seria muito caro levar do Rio para lá. O frete eram vasos de cimento muito grandes. Eu vou explicar isso na filmagem. Eu vou colocar uma foto estática e enquanto está mostrando a imagem, eu vou botar uma voz para vocês, a minha voz aqui, explicando para vocês o que foi que eu fiz em relação aos vasos. Era uma necessidade que ela tinha, tá? Eu vou explicar isso na foto, o que foi que eu fiz e como eu fiz. E no que diz respeito ao espaço que as plantas precisavam para se desenvolver. Porque planta em vaso é planta em cativeiro. Planta em cativeiro, ela com o tempo, por mais que você mantenha a adubação, ela começa a ficar carente de material orgânico, né, de adubo. Então você tem que manter adubado. Quanto maior o espaço, maior desenvolvimento de raízes, mais durabilidade a planta vai ter. E você com a adubação certa, eu vou explicar que adubo eu gosto de usar nos vasos. É um adubo que é bem caro, mas é um adubo que não te traz risco de queimar a planta e ela te mantém adubado meses. Tipo, se for um lugar frio como Petrópolis, vai de 4 a 6 meses o adubo liberando a substância. É um adubo químico. Enquanto que outros adubos você coloca e de cara já libera e pode queimar a planta. Precisa saber adubar. Então você tem que adubar com uma frequência muito maior, com um cuidado muito maior, com um risco de matar a planta do cliente maior também. Ou seja, na verdade nem maior, mas total. Porque o outro que eu uso, que é o Osmocoat, eu não tenho esse problema, tá? Então, eu agora vou te mostrar a foto de como eu encontrei a casa para poder explicar para vocês. Bom, foi assim que eu encontrei. Logo que eu entrei no portão, tá, a gente está meio que olhando de frente para a foto, tá? A casa dela está atrás de mim aqui, onde eu tirei a foto. Infelizmente, eu não tirei uma foto colado no portão. Na sequência daquele muro ali para a esquerda, é o portão da garagem e social também. Então, quando eu entrei de carro, eu logo olhei na minha lateral esquerda esse canteiro e vendo pessoalmente como estava, com esse andaime e tudo ali, esse monte de pelo de urso, que eu nem gosto muito de trabalhar com essa grama, na verdade não trabalho, poucas vezes eu usei a grama preta, que é mais delicada. Eu disse, bom, o que eu vou fazer ali? É aquilo que eu pensei. Mas assim, o desafio dentro do que eu imaginei não era pequeno. Mas, vamos lá, mapeamento dessa foto. Eu tinha um muro de pedra, que depois eu descobri, aquela pedra madeira, que depois eu descobri que foi o pai que fez com muito carinho, e ela achou que eu fosse tirar aquele muro. Então eu olhei, eu vi aquele muro de pedra,
eu vi esse ponto do buchinho aqui à esquerda, que era um ponto de, assim, de destaque, porque eu tenho um muro muito grande atrás, tá? Lá no outro lado da foto, na direita, que não é a ponta do canteiro, mas é a ponta da foto, nós temos um jasmim, e o pai fez um pergolado. Então tem um peso afetivo ali, tá? É a pedra, o pergolado, o jasmim. O pai dela já é falecido, então tem um peso afetivo. Quando eu olhei para isso, eu disse, bom, muito bem. Então eu tenho ali um jasmim, embaixo do jasmim é uma casa de bomba, tá desativada, mas existe uma casinha de bomba ali. E eu falei assim, o que eu faço para trazer isso para casa, para botar esse jardim dentro de casa, porque nem no plano ele não é no nível do piso, ele está com 2 pedras acima, ou seja, ele é realmente uma jardineira. E isso esteticamente faz com que o jardim não faça parte. Quando ele é no nível do piso, você entende que é um canteiro no canto do jardim, no canto da casa, no canto do terreno, muito bem. Então você vai fazer um jardim que faz parte. Ali não, ali é suspenso. Eu falei, tá, o que eu faço então? Faço só um jardim para ficar ali uma vitrine, ou eu faço aquilo que eu projetei e mandei o orçamento? Muito bem, foi o que eu pensei em fazer. Então aqui nessa outra foto, eu já te mostro um ponto mais além, né? Onde tem um outro buchinho e tem a ponta do jasmim que não apareceu na outra foto. Bem ali embaixo, atrás do jasmim, é que não dá para ver nessa foto a casinha de bomba. Mas, então assim, eu tenho 2 buchinhos, um em cada ponta. Quem plantou esses buchinhos não tinha técnica de paisagismo. O que foi que ele fez? Colocou 2 plantas muito pequenininhas com um muro muito grande. As plantas sumiram. Então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer é trabalhar de igual para igual com esses pontos fixos na casa do cliente. Você tem um muro muito grande, esse muro é muito alto, tá? Porque ali em cima é outra casa. Então, você tem que trabalhar com uma planta alta. De preferência, já entrar com ela adulta, para que ela possa já dar um impacto ali no jardim. Então, você cria a parte alta, que eu costumo chamar de parte aérea do jardim, que são as plantas maiores, podem ser arbustivas, como eu usei nessa casa, Pleomele variegata, pode ser palmeira ou qualquer outra planta que você vai trabalhar com a parte aérea. Então você entra com as plantas maiores, entra com as forrações de muro que você quer fazer e depois você vem com a parte mais delicada do jardim, fazendo todo o desenho e a decoração do jardim. Essa é a questão que eu vou te mostrar agora na próxima foto, já o trabalho montado para você poder entender. Muito bem, nessa foto vocês conseguem perceber a transformação, né? A minha ideia foi justamente pegar os 2 extremos, trabalhar com 2 plantas, 2 pleomeles altas, que eu já levei nessa altura, que elas vão encher muito mais, elas vão crescer muito mais, e essas plantas você consegue fazer um desenho nelas, você consegue direcionar os galhos, e ela tende a fazer um chapéu, ela tende a fazer assim uns galhos maiores, mais compridos, assim, que vão dando uma caída. Então a ideia é que ela seja podada, trabalhada para cair justamente essa da esquerda, cair em direção ao meio do jardim, indo para o banco, fazendo ali abraçando o jardim por cima. A ideia foi essa. O banco de dormente. Por que eu gosto de fazer banco de dormente? Porque ele é extremamente natural. É diferente de você botar um banco de praça. Um banco de praça é um banco comercial. Qualquer praça tem, qualquer ponto de ônibus tem um banco desse. Então, a ideia é justamente remeter essa coisa da natureza. Não é que a natureza não é confortável. O conforto da natureza é a naturalidade que ela tem, é a mão de Deus, é essa questão pura que a natureza te traz e que você fala assim, nossa, que lindo. Não tem a mão do homem. Então, o banco de dormente, apesar de mostrar que foi um homem que fez, ele te remete a uma coisa natural. É uma madeira, sabe? É uma madeira que estava ali embaixo, com um trem passando em cima, toda machucada de pedra. Isso traz um aspecto muito rústico para o jardim, diferente de um banco, né, de praça. Então, a ideia foi trabalhar com esse banco para que a cliente pudesse entrar por este passeio de dormente que vocês estão vendo. Leva para a direita para a casa de bomba, que apesar de estar desativado, ela pode querer usar um dia, e ela já utiliza, a irmã dela gosta de colocar uns vasinhos de tempero ali por cima e tal. Então existe um porquê de estar indo para a direita um pedaço. Para a esquerda leva para o banco, aonde a cliente, por ser muito frio Petrópolis, ela adora secar o esqueleto ali, segundo ela diz. Ela senta de manhã ali com a Maria, a gatinha dela, e elas curtem demais o jardim. Então, assim, não é simplesmente um canteiro estético, bem desenhado, com moreias brancas, com bromélias imperiais vermelhas, fazendo o contraste do formato da folha, com a coloração diferente das folhas, que é uma brincadeira que a gente usa no paisagismo. A gente trabalha com formas e cores.
Então, não é só isso, não é você olhar só para aquilo, contemplar aquela beleza, aquela estética e relaxar. É para você fazer parte, é para você entrar e sentar, é para você ver os buchinhos que remetem a algo que te traz paz, que é uma planta redonda, então ela mostra para você uma delicadeza por ser redonda, né? Você está contemplando o buchinho, você está vendo a Baby Sun, que eu plantei de propósito rente ao murinho, para cobrir esse murinho, né? Estava cobrindo um jardineiro que ela contratou, um diarista, o cara cortou tudo, achando que estava grande demais. Olha a loucura que ele fez. A Baby Sun, ela cobre esse murinho, florzinhas rosas, e ela impede de ficar essa coisa agressiva desse murinho aparecendo. Então a pessoa senta no banquinho, ela vai ver borboleta, ela vai ver passarinho, ela vai ver o gato dela brincando atrás de um inseto, vai ver as flores rosas, as flores brancas, ela vai ver a orquídea que ela botou na pleomele rosa. Você entende? O muro, reparem, eu botei podocarpos no muro, fechando ali, dando um fechamento verde escuro, para puxar justamente esse contraste das cores das pedras que eu botei, né, das moreias com flor branca. Respeitei o muro de pedra madeira do pai dela, que eu acho que fez um fundo bem legal. Tá? Eu lavei com uma máquina de pressão, eu acho que fez um fundo bem legal para as moreias, o verde da moreia aparecer. Tá? A moreia que tem a flor branca, ela tem uma folha mais altiva, mais rígida e um verde mais fechado, tá? do que a moreia amarela. A moreia amarela, ela lembra muito capim-limão. Não fica um arbusto bonito, tá? Principalmente para jardins pequenos, para micropaisagismo, como é o caso desse projeto. Você precisa de um jardim, uma bromélia de plantas mais organizadas, para que elas possam conversar entre si, sem que vire uma bagunça visual. Então, cada uma tem o seu espaço e ao olhar vocês conseguem identificar cada uma delas. Você vê que é uma quantidade de planta grande, tá? Eu gosto de usar muita planta, mas a sua mente não fica confusa. Você consegue identificar cada uma delas. Tá um jardim bem peludo, bem felpudo, te abraçando. Era para ser, né, inicialmente um jardim simplesmente vitrine com plantinhas pequenas, não. Hoje é um jardim suntuoso, só que micro, onde você entra e faz parte, tá? Essa foi a ideia do projeto, foi isso que eu vi nas fotos e foi isso que eu busquei passar para ela. Eu vou mostrar para vocês também agora rapidamente os vasos que foram plantados na casa, tá? Um lugar que já tinha uma jardineira que deu infiltração, ela mandou tirar e aí eu entrei com vasos de cimento, tá? Eu comprei eles na cor natural, cimento cru. São vasos que têm um acabamento bem liso, são vasos caros, porém eles trazem uma qualidade superior ao vaso mais artesanal. Eles são feitos em formas de fibra e não em formas de cimento, que acaba passando um aspecto mais rústico. Eles foram impermeabilizados por dentro para custar passar umidade para a área externa e foram pintados com colorjete preto. E na parte de trás da casa, para a gente finalizar o vídeo, ela tinha um grande problema, porque a casa de cima gerou um muro de 6 metros de altura de frente para a piscina dela. Era muito agressivo, um chão de pedra, né? Dessa pedra que vocês estão vendo nas imagens, e depois aquele muro muito grande. Não tinha como plantar nada, porque já era todo revestido. Chão de pedra, ela não queria cavar, ela não queria que tirasse pedra nenhuma, com medo de ter algum tipo de problema. Ok, temos o que então? Espaço para vaso. Vaso só não dá, porque eu preciso fazer um renque. Vamos entrar com jardineiras. Que tamanho da jardineira? A maior possível, como eu disse, para ter mais espaço de enraizamento. Então eu entrei com jardineiras de 2 metros, ela tem 40 de altura por quase 40 de largura, tá? Ou seja, de profundidade, a jardineira é muito grande. Então os podocarpos, eles puderam criar raiz ao longo desse ano e cresceram, tem podocarpo lá que cresceu 40 centímetros num ano, estando em cativeiro, sem nenhuma adubação nesse primeiro ano, tá? Porque ela viajou, não estava conseguindo falar com ela. Quando ela voltou agora, ela trabalha, né, médica, trabalha sempre viajando, ela, quando voltou, ela me chamou e eu fiz uma adubação, entrei com o defensivo, fizemos a limpeza do piso, trocamos um buchinho que morreu e eu botei mais pedrisco, absolutamente isso. Depois de um ano, o jardim só morreu um buchinho. Eu não sei se o cachorro dela fez xixi em cima e talvez isso tenha matado, tá? Um ano ela não perdeu, perdeu o buchinho, tá? No mais não perdeu nada. É um jardim extremamente feito com plantas perenes, resistentes. Eu gosto de trabalhar assim, o cliente fica satisfeito e você tem um investimento totalmente defendido do teu cliente. Então, eu vou te mostrar agora como é que ficaram os vasos.
Vocês reparam, tá? Eu estou mostrando primeiro aqui essa jardineira com a parte mais baixa, onde eu entrei com uma planta Lysimachia. Essa planta, ela encosta no chão, ela esconde as jardineiras e a floração o ano inteiro, faz esse buquezinho de flor ficar lindo, ok? Então eu gosto muito de trabalhar, quando possível, com esse tipo de forração embaixo e os podocarpos em cima para poder fechar. Nessa próxima foto, vocês estão vendo que as Lysimachias não estão cobrindo os vasos. Por quê? O jardineiro cortou tudo. O jardineiro achou que a planta estava muito grande e saiu cortando tudo. Ok, entrei com adubação, tá? Entrei com defensivo nos podocarpos. Vocês podem reparar, na foto anterior está cheio de pontinha amarela. Aquilo ali, naquela foto foi tipo 3 meses depois, mais ou menos. Olha como já tinha, em 3 meses já tinha brotado muita coisa do podocarpos e as plantas já estavam enormes. Porque eu entro, lógico, no plantio eu entro com substrato preparado para flor, eu entro com uma adubação especial, então tem toda uma questão ali de enraizamento rápido, tá? E depois, ao longo do ano, precisa fazer adubação de novo. Então foi isso, pessoal. Como vocês viram, aqueles podocarpos, eles não vão encostar realmente na janela lá de cima do cliente, já de 5 metros do vizinho. Não vão, porque eles estão em jardineira. Se estivessem no chão, sim, eles passariam disso, tá? Mas por maior que seja o vaso, por maior que seja o espaço onde eles vão enraizar, não é possível chegar tão alto assim. Uma hora vai limitar a raiz e com isso vai limitar o crescimento, tá bom? Por mais que você adube. Então é isso, os podocarpos vão fazer a função que tem que fazer, vão agradar, né, visualmente falando, eles vão agradar a pessoa, porque a pessoa vai chegar ali tanto de carro ou estando na piscina, ela não vai se incomodar com a parte lá de cima. Tá tão bonito o que está vendo embaixo, tá? Que é esse renque verde escuro que ainda vai fechar mais um no outro, ainda mais agora com a adubação nova. E os amarelos ali embaixo das Lysimachias, por que eu vou olhar para cima? Entendeu? Não tem nada, não tem razão. Tá muito lindo, não preciso ficar olhando para lá. A gente assume que o muro é alto, mas o que está bonito ali embaixo é o que importa, tá bom? Então é isso. Tá? Depois eu vou passar para vocês o outro projeto que eu fiz, foi até na sequência desse, foi uma viagem que eu fiz só, eu saí dessa casa, no dia seguinte eu fui para Quinta do Bosque, para casa de festa, e acabei fazendo o outro lá, tá bom? Então é isso, uma vez que vocês mapearam tudo, a necessidade do cliente é só fazer a parte estética. A necessidade do cliente não, a necessidade da casa, tá bom, primeiro, depois a necessidade do cliente e os desejos do cliente. O desejo do cliente, apesar de parecer ser o mais importante, não é o mais importante. Sabe por quê? A gente tem que ser muito frio nessa hora. O cliente deseja algo e contrata um paisagista, tá bom? E você vai na casa do cliente fazer o trabalho. Aí você vai e faz o que ele tem vontade, mas o que ele tem vontade não é funcional para o dia a dia. Se não é funcional, o investimento não foi bom e o culpado é você que fez. Então você, como profissional, jardineiro ou paisagista, você tem que ter conhecimento do que você faz e se impor de maneira, claro, educada e persuasiva. Ou seja, o cliente quer uma escada de 2 metros, exemplo, tá? Só que de 1,5 m é o limite para colocar ali, porque você precisa trabalhar com as laterais. Um exemplo só, ele quer uma escada de 80 e tem que ser de pelo menos 1,20 m para descer 2 pessoas, não ter problema de repente bater ombro com ombro, não sei. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, é preciso ter as necessidades da casa, da arquitetura da casa, da construção da casa, a necessidade do cliente. Quando eu digo necessidade, é mobilidade, se tem gente idosa, se tem gente deficiente, por exemplo, visual, se tem pet, qual é o tipo de cachorro, se vai estragar, quais são as necessidades do cliente. Uma vez que você tem esse mapeamento, agora quais são os desejos do cliente. A necessidade pode ser espaço de leitura, por exemplo, tá bom? O cliente gosta de ler, então você vai criar um espaço de leitura para ele. Uma vez que você mapeou as necessidades, agora você vai para o desejo. Aí o cliente vai expor para você o que ele tem vontade. Eu cansei de pegar cliente que queria botar uma planta de sol na sombra e vice-versa, ou queria colocar uma planta X que a mãe tinha, só que a planta é venenosa, ela tem fios em casa. Né? 60% do que nós utilizamos no paisagismo é venenoso. Uma azaleia pode levar uma criança ao coma. Então, o que acontece? Não é aquilo que o cliente quer que serve para ele. Agora, se o cliente quer algo que não serve, você, na sua experiência, vai levar uma segunda, terceira opção para que você consiga deixar o cliente tão satisfeito quanto, porque ele está investindo na casa dele. E você precisa ser a pessoa que vai atender essas necessidades, esses desejos. Então você não vai dizer não para o cliente. Você vai dizer, olha, isso é complicado por esta razão, mas olha essa aqui. É tipo, você tem uma calça P ou uma calça azul, aí você apresenta, olha, tem essa amarela aqui, essa vermelha. Você não diz não tem um azul, você tem essa amarela, tem essa vermelha, o que você acha?
o cliente de repente vai gostar mais da vermelha do que da azul. Agora, se você diz não e depois você oferece a vermelha, você já bloqueou o psicológico do teu cliente. Não tenho azul, mas tenho a vermelha. Não, obrigado, estou indo embora. Você já bloqueou o cliente. Vem com duas opções na mão, tá? Eu vou fazer um vídeo falando como eu faço as minhas propostas de paisagismo, eu nunca vou com um orçamento só. Então você vai com as duas calças e fala, olha, tem essa azul, tem essa amarela e essa azul, a vermelha aqui. O que você acha delas? Ah, mas eu queria azul, é que a azul acabou, não está no estoque, está para chegar ainda. Mas o que você achou dessas daqui? Você não fala a palavra não é a palavra de bloqueio, é a palavra de finalização. Não é não, e pronto, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Por favor, compartilhem esse vídeo com as pessoas. Se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito. Ativem o sininho, dá uma força para o canal, porque isso é só o começo, cara. O canal é novinho, mas é só o começo. É só de aula de paisagismo, eu tenho mais de 40 vídeos prontos para poder ir colocando aqui aos poucos. Então, assim, eu realmente vou passar muita informação para vocês de tudo que eu tive de experiência de mais de 25 anos no mercado, ok? Então, vale a pena ficar no meu canal, vale a pena trazer mais pessoas, fortalecer o canal, me animar, para a gente não deixar esse projeto morrer, a gente ir para frente e ajudar vocês, tá bom? Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.